hoje em nosso canal, hein? Será o fim da Bamor? Trago isso e outras coisas mais. Mas primeiro, peço para que você deixe aquele like, aquele sinal que gostou, compartilhe nosso canal e o mais importante, se inscreva e aperte o sininho que você vai receber todas as notificações sobre o nosso canal. Parceria Eliseu Arte, tudo para suas joias. Localizado no edifício Temes, Praça da Sé, número 398, ao lado da Prefeitura Barra. Eliseu Arte, esse eu conheço e recomendo, hein? Quer ajeitar suas joias? Fazer sua aliança? É Eliseu Arte. Vamos ouvir o que o radialista Márcio Martins falou sobre o atentado ao ônibus tricolor. Ele falou sobre o atentado e ainda detalhou algumas... Beleza, gente, agora? Tudo bem? Tá tudo certo aí? Tudo certo, então? Vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou editar depois esse vídeo, porque eu quero deixar para vocês conversarem com a gente aí. Tá com som agora ou não? Como é que tá o som agora? Tá bom? E aí, gente? Agora sim, né? Tá bom, obrigado aí, obrigado e vai desculpando aí, porque cheguei aqui, é falha de amador, né? Simplesmente o microfone estava desligado e eu liguei e ele acabou desligando sozinho, né? E eu não olhei aqui para o microfone. Então, assim, só para a gente voltar tudo, a pergunta é, o que é que vai acontecer com a torcida Bamor? Eu vou voltar do começo, porque o que a gente tem agora que falar com vocês é o seguinte, a notícia que está aí ainda não identifica os autores, pelo menos nesse momento que a gente está falando, são 5 horas e 3 minutos, os autores daquele atentado covarde, um atentado que chocou não só a torcida do Bahia, o Bahia, seus dirigentes, seus jogadores, mas, acima de tudo, virou notícia do Brasil inteiro. Então, o que é que a gente quer colocar aqui? Que ontem entrevistamos o coronel Elbert Vinhático, presidente do BEP, o presidente do Bahia falou também, o Guto Ferreira falou, e a gente fez toda aquela análise ainda sem saber os responsáveis, e ainda não sabemos, né? Não podemos aqui individualizar condutas, mas já há um caminho que está sendo investigado e a polícia chegou aos 2 veículos, através de câmeras de segurança, que desde ontem estão analisadas, e um dos veículos, o Orochi, pertence ao presidente da torcida Bamor, uma das torcidas organizadas de maior referência na Bahia, no Brasil, com certeza, uma das maiores do Nordeste. E o outro veículo, o HB20 branco, que aparece na imagem no meio do Bonocô, da Avenida Bonocô parado, também eu não tenho ainda informações, por isso que eu não vou colocar o nome, porque não tive ainda a confirmação por parte da polícia ou da investigação. Mas sabe-se que também pertence a um componente da torcida organizada Bamor. E aí vem a pergunta, o que é que vai acontecer a partir de agora? Quando a polícia chegar aos autores e identificar condutas, quando chegarem àqueles que realizaram o ato, eu tenho certeza absoluta que eles vão pagar pelo que cometeram. Aquilo foi um atentado grave que poderia ter matado várias pessoas, vários jogadores, inclusive pessoas que não têm nada a ver com futebol, que passavam, uma professora passava e teve o carro dela atingido. Eu fui pesquisar fatos parecidos com esse e cheguei a um fato muito recente, em 2020, que foi o fato da torcida de Pernambuco. Das torcidas de Pernambuco houve um enfrentamento e 3 torcidas organizadas de lá foram extintas. Então, isso pode acontecer aqui. Tomei conhecimento agora há pouco que o Ministério Público da Bahia vai ajuizar uma ação e vai pedir a extinção da torcida organizada Bamor. Isso é fato, isso vai acontecer. Agora, a extinção depende de um julgamento, de algo que a gente vai acompanhar. Podem participar aqui com a gente, eu quero que vocês perguntem, que vocês participem, dê a opinião de vocês. Essa live é totalmente informal, para a gente conversar, bater papo e eu trazer aquilo que está sendo apurado neste exato momento. Então, aqui o Genebaldo Neto está dizendo aqui, ó, deixa eu colocar na tela, em todo o Brasil, quando a agremiação vai mal e sofre ações violentas, 90% das ações estão ligadas a marginais integrantes de torcidas organizadas. Aqui a gente tem indícios disso, sabe? Já tem provas de que o mecanismo utilizado, o que foi utilizado, os carros pertencem a pessoas ligadas a Bamor. Um deles, inclusive,
ao presidente da Bamor, o Ralph, que, na verdade, neste momento também está sendo ouvido na 6ª delegacia, o Ralph Silva. Ele, não sei se vai acontecer essa entrevista que ele daria hoje ao Nilson Luiz na Rádio Itapuã, às 9 da noite. Ele marcou essa entrevista, mas diante dos fatos que estão acontecendo, eu acho muito difícil que ele vá, pelo menos, se pronunciar nesse momento, até por ordem do advogado, porque a defesa dele está calçada em que ele estava no jogo em Feira de Santana, do Bahia de Feira, contra o Curitiba, porque ele tem uma ligação, a torcida tem uma ligação e uma parceria com o pessoal do Paraná. Fato é que há uma ligação direta da Bamor. Não há dúvida com relação a isso. Individualizar condutas, colocar as pessoas dentro dessa situação é o trabalho da polícia. E aí um torcedor me perguntou um dia desse, Márcio, esse protesto da Bamor lá no Fazendão, que já teve no Fazendão, foi uma invasão muito mais grave do que essa que teve agora em Dias Dávila. O Bamor sofre alguma sanção? Eu disse, olha, não houve uma ação violenta, não houve agressão. Houve sim uma invasão, porque eles não estavam autorizados a entrar, e houve também, por parte da direção do Bahia, uma denúncia, um boletim de ocorrência, uma notícia crime na delegacia. E isso vai ser apurado para a polícia investigar qualquer tipo de ato violento. E, de repente, teve também aquele movimento, manifestação, na frente da casa do presidente Guilherme Belintani. Até ali também não tivemos, até que chegue algo em contrário, nada violento com relação ao que aconteceu também naquela oportunidade no centro da cidade, em frente à casa do presidente do Bahia, Guilherme Belintani. Fato é que eu peguei como exemplo a extinção de 3 torcidas organizadas em Pernambuco. A torcida Jovem, a torcida Inferno Coral e a torcida Fanáutico. Uma do esporte, a torcida Jovem, a do Santa Cruz, a Inferno Coral, e a Fanáutico, que protagonizaram um verdadeiro clima de guerra no futebol de Pernambuco. Então, só para deixar claro, a torcida foi extinta em 2020 por decisão judicial. Então, na prática, o que é que isso acontece? Na verdade, o que está acontecendo é algo inaceitável em todo o Brasil. O ataque planejado a uma delegação de futebol momentos antes de entrar no estádio, numa avenida próxima ao estádio. Gente, isso é de uma gravidade. Isso é um crime que utiliza material explosivo. Toda essa investigação vai chegar, com certeza, aos nomes das pessoas que estavam lá, porque todos estão filmados. Estão na câmera de segurança do Bonocô. Então, na verdade, o que a gente tem hoje que pode acontecer se isso for à frente, e eu acho que vai. O Bahia, a direção do Bahia, a torcida do Bahia está querendo justiça. E, neste momento, a justiça seria a prisão dos responsáveis que forem identificados e, do outro lado, uma possível extinção, através da justiça, da torcida Bamor. O que aconteceu em Pernambuco foi fechamento da sede das torcidas organizadas. Isso pode acontecer? Pode. O CNPJ é cancelado. Isso pode perfeitamente ter uma situação deste tipo, desse sentido. Fechamento da loja, proibido comercializar produtos e proibido entrar no estádio. Inclusive, como pessoas físicas, muitos foram banidos do futebol. É claro que aqui a gente já tem um problema. Está banido do futebol. Não há controle na entrada. Você tem isso numa Copa do Mundo, em estádios que você tem identificação facial, em estádios que você tem o documento que é colocado e já tem aquela lista, na Inglaterra assim, de pessoas que estão banidas do futebol e que não podem participar. Deixa eu ver o que o pessoal está falando comigo aqui. A Bamor, deixa eu ver aqui. Bamor, o nome é lindo, mas os caras são cabeça de camarão. Obrigado aí, querido. O José Vigílio, quem mandou essa última aí foi Jaivaldo, não foi? Jaivaldo Carvalhal, obrigado. Aqui de Santos, cobrando da diretoria, sim. Violência jamais. Esse não é o DNA da nação. Em 2010, fomos premiados com a torcida Ouro do Brasil. Verdade, Zé Vigílio. Pessoal de Santos aí está ouvindo a gente, participando também, sempre ouvindo a rádio e mandando mensagem aqui para a gente. Muito obrigado a todos vocês. Então,
foram 2 veículos. A situação coloca em xeque, inclusive, comportamento de outras coisas que aconteceram com o Bahia, que não vieram à tona ainda. E a gente vai aguardar mais investigações com relação à Polícia Civil também. Polícia Militar teve um trabalho árduo essa madrugada. O pessoal ficou virando a noite atrás das câmeras. Então, é importante a gente registrar esse trabalho da polícia. Deixa eu ver aqui o Álvaro Dutra, advogado, grande figura. Ele diz aqui, ó, tão indigno quanto esse ato criminoso é querer atribuir esse ato como consequência da torcida quanto aos desmandos de incompetência. Não se confunde, você está corretíssimo, nem se confunde com torcedores, porque, na verdade, esse ato não é contra o clube, esse ato é contra pessoas, atingir diretamente alguém, querer matar alguém, é um ato criminoso, uma tentativa de homicídio, um atentado, e isso com certeza não se confunde com o torcedor, que está revoltado sim, com a incompetência da diretoria sim. Não sei se vocês notaram ontem, achei o presidente Guilherme Belintani muito abatido. E pela primeira vez, eu vi o Belintani humilde numa entrevista. Só faltou ele dizer que plano ele vai ter para o Bahia. O que é que vai acontecer com o Bahia no Campeonato Brasileiro? Fui apurar e tive algumas informações. Vou passar para vocês já o que é que o Bahia está planejando e por isso que o presidente não vem à tona. Eu vou dizer um negócio a vocês. O que ele está planejando tem que ser dito. Porque se não der certo, e é provável que não dê, o torcedor vai saber qual é a intenção. Mas eles trabalham com a possibilidade que eu acho remotíssima. E foi acertado, inclusive, com outros diretores do clube, com pessoas do conselho e tudo mais. Mas vamos lá. O Matheus está dizendo aqui, ó, uma coisa que eu não consigo entender é que ele estava em feira e o carro dele estava aqui na mão de quem ele vai entregar a pessoa que estava no carro. Vai saber, claro que vai saber, não tenha dúvida disso não, Matheus. Ele não estava no carro, mas já há um indício de participação de torcedores da Bamor, de membros da Bamor. Então, é importante a gente registrar isso muito claramente, tá bom? É isso que a gente vai fazer. Vou ver aqui o Abel. Segundo informações da PM, os carros utilizados integrantes da Bamor é prender e acabar com as torcidas organizadas. A gente já disse aqui, todos os 2 carros pertenciam a membros da Bamor. E, na verdade, são amadores, né? Porque tudo isso a gente sabe que pega, gente. Tem câmera de tudo quanto é lado. Tem as câmeras de segurança, pegam os carros que passaram naquela hora pela placa. Então, acho que fizeram um ato muito mal feito, graças a Deus, né? Porque a gente chega ao momento de elucidar isso que está acontecendo aí. Valeu? É verdade, não cabe mais ressalva. O Marcos Cidreira está colocando aí que a Bamor faz uma festa bonita se caracterizar em ato de terror que seja extinta. Então, é uma tendência. Eu acho que dessa vez, depois desse ato deplorável, não há outra possibilidade senão uma ação de extinção, porque a Bamor foi suspensa tantas vezes e outras torcidas organizadas também, que neste ato aí não cabe uma outra situação, na minha opinião, senão a extinção da torcida através de um processo de ampla defesa, contraditório, claro, mas as cenas lamentáveis falam por si. E o Bahia pediu ontem ao governador do estado, Rui Costa, que autorizou imediato trabalho da polícia, imediata solução do caso, ordenou o trabalho da polícia, de toda a mobilização, Polícia Civil, Segurança Pública na inteligência, Polícia Militar, e tudo isso, em menos de 24 horas, está sendo esclarecido. Um norte a gente já tem. Deixa eu ver o que o pessoal está falando da SAF aqui. O Moisés, a SAF seria uma boa para o Bahia? Moisés, ontem também, pela primeira vez, o Belintani admitiu que vai receber propostas seguras, firmes, consistentes. O termo que ele usou foi esse. E ele tem uma proposta consistente, que é do Grupo City. Não há dúvida com relação ao que eu tenho dito desde o dia 8 de fevereiro, guardem essa data. No dia 8 de fevereiro, a gente teve a primeira informação de que o Bahia estaria em negociação avançada com o Grupo City. Uma negativa daqui, outra dali, mas sempre partindo de pouca gente da imprensa e também pouca gente da torcida, mas foi a notícia que viralizou no mundo inteiro e a gente continuou essa busca por informações. Somente ontem
e por causa desse ato, porque ele tinha que dar a sua palavra sobre o que aconteceu, o Belintani foi a público e a pergunta foi feita por um repórter, alguém que eu não lembro quem foi, mas foi uma pergunta muito bem oportuna, e ele disse que vai acontecer. Deixou bem claro que a proposta só vai seguir se for consistente, e eu tenho certeza que será. Estava vendo hoje também que o City tem duas situações para o Bahia, ou para os clubes que ele compra. Uma coisa é ele comprar o clube e mudar tudo, como foi o Torque lá do Uruguai. Outra coisa é ele deixar o clube do jeito que está, não mexer em nada e apenas investir e ter o retorno financeiro. Essa é a proposta que eles têm para o Bahia. Então a gente vai aguardar o que vai acontecer, porque as coisas estão andando e andando rápido. O que é andar rápido? Não é de hoje para amanhã. É daqui a 3 meses, no mais tardar em junho, até junho, já está com a proposta sendo analisada no Conselho. Porque a proposta atual de se transformar em SAF e não a proposta adequada para o projeto, ou seja, não tem ainda aquele contrato pronto, isso já está sendo feito. Os membros do Conselho que fazem parte da comissão provisória já estão analisando a forma do Bahia se transformar numa sociedade anônima de futebol. Na semana que vem, depois do Carnaval, vou trazer 2 advogados que estão a fundo estudando e fazendo contratos desse tipo e apresentando alguns clubes do futebol brasileiro para uma live aqui também. A gente vai ajustar para a semana que vem, depois do Carnaval, para a gente ter uma dimensão maior do que é esse momento do futebol que está passando o Bahia e outros clubes do futebol brasileiro, para que a gente possa analisar também o que é que está acontecendo nesse mundo financeiro dos clubes. Então, só para deixar claro, isso está acontecendo até junho, voltando aqui para não perder o fio da meada. Eu entendo que é um prazo razoável para analisar uma proposta concreta, que hoje, a que tem no Bahia, é a do City, porque a da XP não evoluiu até agora, não evoluiu muito, mas houve a primeira conversa. E depois, a gente tem também a informação de que o Bahia vai buscar, junto ao sócio, explicar tudo numa Assembleia Geral, e isso deve demorar mais uns 2 ou 3 meses. Então, acho que é uma coisa para até o final do ano. Se tudo andar muito rápido, pode ser um pouco menor o tempo, mas entendo de que a gente está numa situação já avançada internamente e que já há uma conclusão da diretoria de que o Bahia vai sim se transformar numa sociedade anônima de futebol. Sobre o que eu disse, o que o presidente está fazendo, é uma coisa muito clara para mim. O Bahia está economizando tudo, o Bahia diminuiu a folha bastante, só falta tirar o jogador Oscar Ruiz para diminuir consideravelmente essa folha. E o orçamento que é destinado para o futebol para um ano, 80%, 85% vai ser utilizado na Série B. Então, o Bahia tinha em mente contratar o Paulo Autuori, será um diretor de futebol nesse nível, é o que eu tomei conhecimento, e a partir daí utilizar todo o orçamento voltado para o futebol para esse ano e aportar todo na Série B. Qual o problema que eu vejo nisso? Vai dar tempo contratar jogadores para subir? O mercado vai esperar? O Bahia vai ter essa condição de fazer rodar esse planejamento? Até agora não deu certo. E olha que o Bahia tinha um orçamento macro de 200 milhões. O Bahia tem um orçamento de futebol, vamos colocar aqui, para dar um exemplo. Não estou dizendo que é isso, hein, gente? Tem um orçamento para o futebol em 2022 de 50 milhões. Vamos colocar assim? O Bahia está economizando tudo que pode para gastar pelo menos 90% desse valor, 40, 45 milhões, na Série B e investir tudo para subir. Não conseguindo, seria o fim dessa direção e há um pensamento deles caírem fora em dezembro. Mas tem o apoio de grande parte do Conselho, pelo que tomei conhecimento. Numa conversa com poucos conselheiros, eles chegaram à conclusão de que é a forma mais viável para fazer um time mais competitivo em 2022 na Série B. Com isso, espere, torcedor, com o orçamento que tem hoje, com esse time fraco que está aí, e eles sabem que o time é fraco, eles admitem que o time é fraco, mas acham que podem sofrer
no Campeonato Baiano, que não serve para nada, e aí eu concordo. Na Copa do Nordeste, onde já é campeão, então já tem um título recente, a exigência, a cobrança não é tão grande. E na Copa do Brasil, que já tem a terceira fase garantida. É sofrer agora para subir na Série B. Eu só acho que isso não é uma garantia de que a gente vai ter sucesso na Série B. Deixa eu ver aqui que tá. Quem perguntou a Belintani foi Marinho Júnior, né, João Novaes? Obrigado, João. Verdade, eu não falei porque eu não sabia realmente. Na hora que foi a pergunta, eu não lembrei quem foi que fez a pergunta, tá bom? A gente está tendo muita gente aqui também questionando o comportamento da torcida, eu já falei, tá, gente? Então, assim, não vou ficar repetindo, só acho que esse é o momento da gente analisar direito o que, é que pode acontecer com a torcida Bamor. Há, sim, precedentes de extinção de torcida organizada em Pernambuco. Enfim, eu entrei nessa live rapidamente, apenas para falar da situação, do contexto que a Bamor está sendo investigada, porque seus membros estariam participando do que ocorreu, da violência contra o ônibus do Bahia, contra jogadores do Bahia. O carro, o Oroque, pertence ao presidente da Bamor, Ralf Silva. O outro carro, a HB20, segundo informações, pertence a um componente da Bamor, que até agora eu não tive o nome revelado. Já tive, mas não é por parte da polícia, e, portanto, eu não quero me arvorar a dar um nome, e esse nome daqui a pouco está completamente equivocado. Então, é somente por questão de segurança mesmo e até de preservar também a pessoa que pode não estar envolvida. Mas fato é que a polícia já chegou a pelo menos o carro do presidente da Bamor. E depois também trazer esse plano que tomei conhecimento de que o Bahia está economizando tudo e que vai contratar sim para o Campeonato Brasileiro da Série B e que o técnico será Guto Ferreira com qualquer resultado das 3 competições que o Bahia está disputando. Ponto. E com relação à SAF, é para dar apenas mais uma atualizada aqui para vocês, que o Bahia está estudando propostas, e eu tenho certeza que a proposta mais qualitativa é a do Grupo City. O Bahia não vai fugir dessa proposta, a não ser que o Grupo City tenha alguma desistência e por eles, ou o Bahia não tenha aprovada em Assembleia Geral ou primeiro na reunião do Conselho, uma proposta desse tipo para fazer a sua sociedade anônima do futebol. Valeu, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó. A Lara está dizendo aqui, ó, deixa eu colocar na tela, o Bahia não é o único que está economizando, todos da Série B também. Eu não sei se o Bahia está economizando, sabe? O Bahia está com uma proposta de escalonar suas dívidas. Eu falo economizando, é como se o Bahia estivesse nadando em dinheiro e não está. Eu falo que o orçamento que o Bahia tem, e pode surgir uma venda de um ou outro jogador, é que o Bahia está agora numa fase de segurar tudo para aportar na Série B. Pode ser a política correta? Pode, mas eu não vi até agora indício de que isso vai dar certo. Vamos aguardar. O que o Belintani pediu foi esse voto de confiança para o clube, e isso o torcedor já deu, incondicionalmente, independente do presidente. Em toda a vida, eu sempre acompanhei o torcedor acompanhando, fiel ao clube, não a dirigente. Não a dirigente. E uma prova disso foi no segundo gol do Bahia contra o Sampaio Corrêa. A torcida aplaudiu, virou e começou a hostilizar o presidente do clube. E ontem, repito, pela primeira vez, vi o presidente humilde, pedindo ajuda e sabendo, confessando que está sem prestígio nenhum com a torcida. Tomei conhecimento também que o Belintani tem praticamente 4 meses sem sair de casa. Praticamente 4 meses sem sair de casa. É lamentável, mas é o caminho do futebol que ele propôs à torcida e a ele próprio e à família dele. Então, gente, um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela participação e a qualquer momento a gente vai estar aqui atualizando vocês sempre que for possível. Valeu? Grande abraço. Papo Reto fica aqui.